Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais um Conversando com meu médico. A gente vai dar continuidade hoje com o assunto abdominoplastia, ok? Então vou pedir para vocês que forem se conectando, que na medida do possível já possam ir convidando os amigos, as pessoas que estiverem online, clicando aí no aviãozinho e a gente vai se organizar para poder começar. Fiquem totalmente à vontade para fazerem as perguntas que vocês acharem pertinentes. Façam a pergunta que sentirem mais necessidade de esclarecer. A ideia aqui é a gente poder esclarecer, poder elucidar, é poder deixar vocês totalmente à vontade em relação a este assunto, que é um assunto extremamente comum. Quase todas as mulheres, em algum momento da vida, vão sentir a necessidade ou o desejo de poder melhorar o seu abdômen, a sua barriga. Então, seja por uma questão de flacidez de pele, pela distensão dos músculos, seja porque quer ganhar um pouco mais de cintura, enfim, existem muitas possibilidades pelas quais as pessoas desejam melhorar o seu abdômen. E podendo fazer isso de uma forma, inclusive, associada com outras cirurgias, mas sempre lembrando que uma das coisas mais importantes é a questão do tempo cirúrgico, né? Estou esperando o Thiago. O Thiago é meu partner aí para a gente fazer nosso bate-papo, e ele é muito bom na comunicação, então acho que isso facilita bastante. Bom, estou permitindo a entrada do Thiago Gonçalves. Thiago é psicanalista, ele também é apresentador de um programa. Olá, Thiago, boa noite. Olá, doutor Marco Almeida. Muito bom estar aqui mais uma sexta-feira para a gente bater esse papo legal, conversando com o meu médico. Isso, vamos ajudar esse pessoal a esclarecer suas dúvidas, a poder elucidar, né, as suas inseguranças. Vamos acabar com elas para que as pessoas se sintam totalmente seguras em relação ao procedimento, ver qual a melhor indicação, o melhor momento, enfim, ok? Aliás, em relação a isso, a gente acabou de receber uma mensagem aqui no grupo do Instagram de uma médica que consultou com a gente, né, no início no período, quando estava começando mais ou menos a pandemia, e ela está desejando operar, Thiago, agora em outubro. E ela me pergunta, mas em relação à pandemia, como é que está esta situação? Então, eu acho que isso é bem legal, eu acho que é bem adequado, propício esse tipo de comentário neste momento. Então, veja só, eu acredito que, pelo menos do grupo da gente, eu provavelmente tenha sido o último cirurgião plástico a retornar às atividades cirúrgicas, né? Então, desde o início de agosto a gente começou e a gente já tem operado normalmente. E confesso que até agora eu não tive nenhum problema com nenhum paciente, não soube de ninguém que tenha tido também. E dentro dos hospitais, né, que na verdade nos hospitais particulares tem muito pouca gente internada, eles estão uma forma muito bem isolada, sendo tratados em algum segmento, lá em algum setor do hospital onde nós não temos acesso. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode tranquilizar bastante. Agora, lembrando sempre, Tiago, que as coisas mais importantes são as questões das orientações gerais desde o início da pandemia, que é a questão da higiene das mãos, é a questão de a gente sempre usar a máscara, evitar visitas no hospital, a gente dar alta o mais precoce possível, quer dizer, diminuindo o máximo possível a questão da exposição do paciente, né? Tem pessoas que naturalmente entram no hospital, ficam pegando em corrimão, em maçaneta, ficam passando a mão em tudo quanto é coisa, e eu digo, aliás, muito antes da pandemia, eu sempre disse para todo mundo, pessoal, o hospital não é lugar para a gente ficar se distraindo, muito menos passando a mão em canto nenhum, certo? Então, assim, por mais higiênico que seja o hospital, a gente sempre tem que ter muito cuidado com mão no rosto, com mão no cabelo, porque mulher passa muita mão no cabelo o tempo todo, né, se ajeitando, Tiago. Então, isso são as coisas básicas que nós temos que cuidar. Então, na verdade, eu acredito que essa situação dessa virose vai ser legal porque as pessoas vão passar a se policiar de maneira mais adequada, certo? Elas vão passar a incorporar atitudes, enfim, condutas que realmente
ajuda não só em relação à pandemia do Covid, mas em relação a tudo, em termos de higienização, em termos de infecção, de propagação de qualquer tipo de virose, ok? Sim. Eu me sinto à vontade, então, na verdade, a gente está operando de uma maneira bem tranquila, pessoal. A gente não tem visto nada assim que me deixe preocupado ou angustiado, porque se tivesse também não estaria operando. Sim. Tiago, contigo. Então, doutor Marco, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma sexta-feira. Para quem não me conhece, uma boa noite para vocês. Muito obrigado a vocês que estão aqui. A gente começou esse assunto na semana passada. A gente quer fechar hoje as perguntas sobre a cirurgia abdominal, certo? Para quem ainda não assistiu, é só ir lá na clínica do Dr. Marco Almeida, que você vai conferir no IGVT dele a nossa conversa, nosso bate-papo começou na semana passada, não é isso, doutor Marco? Falando... Na verdade, esse assunto ele é bem complexo, ele é extenso, então é impossível a gente conseguir esgotar num bate-papo único. Então, eu acredito que a gente já avançou razoavelmente, mas ainda tem muita coisa pela frente. Então, eu estou totalmente à tua vontade, Thiago, e a das pessoas que estiverem entrando aí na nossa live para que a gente possa esclarecer. Né? Eu acho que Quem está entrando entraram agora, algumas gente, o perguntas da assunto semana é passada. abdômen. Não é isso? Para quem está entrando agora, o assunto hoje é abdômen, para a gente fechar. Começamos na semana passada. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista, analista comportamental, sou coach emocional e estou me graduando em psicologia, tá certo? Mas eu sou apresentador do programa Mova-se na Arte TV. E aqui, hoje, eu estou como entrevistador toda sexta-feira com o Dr. Marco Almeida, tá certo? Vamos lá. Thiago é bom nisso, pessoal. Thiago é muito bom. Thiago, hoje vai ter alguma bonequinho daqueles, aqueles efeitos especiais? Daqui a pouco eu solto, daqui a pouco eu solto. Para isso, eu preciso que você que está aqui, olha, manda um aviãozinho para mais alguém, chama mais alguém para esse bate-papo, aproveita que é só sexta-feira, né, doutor Marco? Toda sexta, coloca aí no seu despertador às 19 horas, nós estamos aqui para poder estar falando desse assunto que é um assunto muito sério, talvez você vê muita coisa por aí, mas não de forma certa e muitas vezes realmente legal. Então, muito cuidado, porque infelizmente, né, doutor Marco, tem muita coisa aí sobre cirurgia plástica que não é algo realmente responsável, que é totalmente legal. E a gente está aqui com muita seriedade para falar sobre esse assunto, para esclarecer a sua dúvida, você que está aqui nos assistindo. E a gente já tem uma dúvida de uma seguidora que ela mandou assim: emagreci 40 quilos com dieta e atividade física e minha vulva, essa parte de cima, acima, né, entre a vulva e a barriga, ficou muito flácida. Isso tem correção, doutor? Tem sim, Thiago. Então, assim, é uma das coisas que são relativamente comuns, principalmente em um paciente pós-bariátrico, aquele que emagreceu muitos quilos, ou então como essa pessoa, que ainda é o ideal, é se a pessoa conseguir emagrecer com atividade física, com dieta, de maneira a não precisar de uma cirurgia. Bom, quando isso acontece, realmente o pubis, essa parte mais de baixo, digamos que aqui seja a linha da cesariana, certo, pessoal? Essa parte de baixo, ela fica muitas vezes flácida e caída, então dá um aspecto mais senil. Então, nós temos como realmente fazer uma elevação e fazer um rejuvenescimento dessa região. E normalmente fica muito bom e as pacientes ficam muito felizes. Dá sim. É uma cirurgia bem tranquila, pessoal. A gente faz paralelamente ou conjuntamente à cirurgia do abdômen. Muito interessante essa pergunta, Thiago. Tem mais uma pergunta de uma seguidora. Ela fez aqui uma pergunta. Olha, tenho os pequenos lábios da vagina muito grandes. Isso incomoda na roupa. Eu tenho vergonha, pois posso corrigir isto junto com a cirurgia da barriga? Interessante, né? Interessante. Também tem a ver com a pergunta anterior. Pode sim, pessoal. Então, normalmente as linfoplastias, a gente pode fazer isso paralelamente. Então, é relativamente comum até, mais do que se imagina, algumas pessoas têm os pequenos lábios grandes. Da mesma forma como os grandes lábios, que são os mais externos, que seria aquela parte mais fofinha externa, né, da parte da vulva, às vezes ele é atrofiado, às vezes ele vai murchando com o tempo, com os anos. E a gente pode fazer uma plástica nessa região de maneira que a gente aumente esse volume e da mesma forma como diminui o pequeno lábio que está aqui no meio. Né? Muitas vezes isso atrapalha na relação sexual, às vezes na roupa íntima, às vezes quando a pessoa vai andar de bicicleta, enfim. Isso pode acontecer sim, e isso é tratável, pessoal, é tratável cirurgicamente.
Sim, é interessante, né, doutor Marco? Eu, como alguém que trabalha com saúde mental, às vezes as pessoas olham e ficam, às vezes, até com vergonha de sair, de colocar uma roupa por causa disso. Afeta seu autoestima. Então, é muito importante, gente. Tá falando aqui para todo mundo que está aqui, pode mandar sua pergunta. Não tenha vergonha. Se é algo que te incomoda, se é algo que te faz infeliz, de repente você nem sabe, mas pode haver uma correção, pode haver uma mudança para que você tenha uma qualidade melhor de vida e também emocional, que eu acho que é muito importante, anda em conjunto, né, doutor? Eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas têm vergonha, constrangimento de fazer perguntas, mesmo dentro do consultório. Então, assim, as pessoas, na verdade, têm que entender que o médico está ali não é para julgar, não é para dizer se a pessoa está bem, se está mal, não é nada disso. Na verdade, é para fazer uma avaliação técnica e, a partir dessa análise técnica, dizer qual é a melhor estratégia, qual o melhor caminho para que a gente consiga melhorar a situação ou muitas vezes até resolver a situação daquela paciente ou daquele paciente. Então, tem que sentir totalmente à vontade, porque é uma relação de confiança, é uma relação aonde a gente tem que ser altamente sincero, né, um com o outro, e nós temos que andar de mãos dadas. Sim, a Karine está aqui, olha, está mandando uma pergunta agora. Olá, boa noite, doutor Marco. Eu fiz bariátrica há 8 meses. Já bati a meta médica. Quanto tempo posso para fazer aqui o abdômen agora? Tá, o legal é Kalina, isso ou Karina? Kaline. Kaline, ok. Kaline, o ideal é que tu tenhas pelo menos uns 3 meses de peso estabilizado. A pessoa estabilizou seu peso, ela pode pensar em fazer a plástica. Agora, é interessante que, olha, é impressionante a quantidade de pessoas que fazem cirurgia bariátrica que a gente recebe diariamente no consultório. Então, assim, eu sempre digo, né, e converso isso com os colegas cirurgiões gerais que fazem esse tipo de cirurgia, que o ideal é que todo paciente, quando fizer a sua cirurgia bariátrica, antes do primeiro mês já vá no cirurgião plástico. Não é simplesmente ir ao cirurgião plástico quando achar que já está pronto ou que pode fazer a sua plástica. Porque tem muitas orientações que têm que ser dadas o mais breve possível. Por quê? Para que a gente consiga retrair com algumas estratégias o máximo possível da pele. Porque a ideia é que a gente opere o mínimo possível depois. Eu vou ter que fazer uma plástica abdominal. Isso é muito comum e normalmente precisa. Eu vou precisar fazer uma plástica mamária, porque a mama está muito flácida e caiu muito. Então, assim, isso normalmente também é necessário. Ou então eu vou precisar simplesmente botar uma prótese para tirar a mama que murchou, que ficou muito vazia, muito sem volume, a gente pode recuperar com uma prótese. Então vejam só. Só que, na verdade, se eu puder fugir de operar o braço, se eu puder fugir de operar a face interna da coxa ou outras regiões, perfeito. Por quê? Porque a ideia é operar o mínimo possível. Porque toda cirurgia demanda algum tipo de estresse, seja ele financeiro, seja ele psicológico, demanda tempo de recuperação, uma reestruturação familiar para o pós-operatório ser bem tranquilo. Enfim, a ideia é operar o mínimo possível, mas tem coisas que a gente consegue através de orientação, através de produtos, através de tratamentos complementares que tem que começar o mais precoce possível. Hoje tem uma série de tratamentos extremamente interessantes. Quando eu digo interessantes e válidos, eu não estou falando de mágicos, mas que conseguem realmente, efetivamente, ajudar muito na questão de poder retrair mais a pele, trabalhar a celulite, trabalhar o excesso de tecidual ainda, de maneira que a pessoa consiga realmente diminuir a quantidade de cirurgias que ela venha fazer depois da bariátrica, ok? Então, o ideal é fazer uma avaliação inicial logo no primeiro mês pós-bariátrica. Sim, aproveitando, né, falando sobre tratamentos complementares, a gente não pode deixar de falar da My Moment, né, doutor Marco? Porque realmente ela veio para ficar e fazer algo diferenciado. Golinho aí, Thiago. Vai golinho aí para ti. Vamos brindar sexta-feira? Tu também está pronta. Vamos brindar. O brinde aos nossos pacientes, então. Queremos brindar por todos vocês que estão aqui. Muito obrigado. Tanta gente passando aqui elogiando o senhor.
Um grande abraço também aqui para os meus amigos, minha família está passando por aqui. Aproveita, a gente vai aqui no coraçãozinho para que o Instagram vise para mais pessoas, porque são muitas lives, então para que a gente possa alcançar mais pessoas, vai aqui no coraçãozinho, no aviãozinho e manda para alguém. Isso, a gente agradece. Esse brinde vai para todos vocês que estão aqui. Uma ótima sexta-feira. Para a gente prosseguir, doutor Marco, olha, uma seguidora também mandou assim, olha, estou grávida, posso fazer a plástica na hora do parto? Se Mas que não, interessante. Olha, depois? Tiago. Oi? Olha, Nem... ela está grávida e ela está perguntando se pode fazer aí a cirurgia na hora do parto ou depois, quanto tempo seria? Que interessante. Sabe que essa pergunta é bem comum dentro do consultório. Acredito. Eu estou grávida, na hora que eu fizer minha cesárea, eu posso aproveitar e fazer minha plástica? Pessoal, não pode. Por quê? Vou explicar por quê. Porque, na verdade, aqueles tecidos, né, eles estão um pouco mais edemaciados, estão mais inchados, mais embebidos de líquido. E a musculatura abdominal, ela está muito elastecida. Então, na verdade, aquela hora, ela é inadequada, ok, pessoal? Então, tirem isso não cogitem essa ideia, tá? Assim como também não é interessante fazer lipo. Enfim, a hora do parto é uma hora muito nobre. A hora de trazer uma vida, né, para aqui, para a Terra. Então, é um momento muito fantástico e a prioridade total é da criança neste momento. Então, a plástica, ela seria tecnicamente muito inadequada neste momento. Daí a pergunta que não quer calar. E quando é que eu posso, então, fazer a cirurgia? Hein, Thiago? Quando? 6 meses. No mínimo, 6 meses depois do parto. Né? Lembrando sempre que é fundamental a amamentação por um período mínimo de 6 meses, pessoal. A criança tem prioridade total. Imagine que essa criança poderia ser você. Então, é muito interessante, é muito importante, e eu gostaria muito que eu fosse extremamente bem tratado, bem alimentado, até que tenha uma relação afetiva muito importante aí entre a criança e a mãe neste momento, ok? Sim, olha só. Tem mais uma pergunta aqui. Fiz redução de estômago, gastroplastia. Quando posso realizar minha plástica reparadora de abdômen? Olha, então, assim, sabe que interessante? É tanta gente atrás de cirurgia reparadora pós-bariátrica. É uma coisa impressionante, pessoal, impressionante. Então, veja só. Como eu já tinha falado previamente, né? A gente vai estabilizar o peso pelo menos em 3 meses. Normalmente, em torno de 1 ano e pouco, certo? 1 ano e 2 meses, 1 ano, 1 ano e 4 meses, varia um pouco de pessoa para pessoa, certo? Então, digamos assim, eu tinha 125 quilos, agora eu estou com 65 quilos. Vamos ter 3 meses com 65 quilos, para que a gente evite a possibilidade da pessoa operar e continuar perdendo, porque daí ela vai sobrar mais pele, vai ficar mais flácida. Até porque a pessoa pós-gastroplastia, a pele dela é naturalmente mais flácida. Aliás, quero frisar uma coisa, uma informação importante. Uma das coisas que são mais comuns para o paciente pós-bariátrico é a questão da flacidez. Mesmo que opere, que fique tudo lindo, maravilhoso, peito em cima, bem durinha, a barriga bem esticadinha, vocês vão perceber que, infelizmente, algum tempo depois já vai ter algum grau de flacidez, algum grau de pele sobrando. Pessoal, isso não depende de mim, não depende de mim, em hipótese nenhuma, e não depende de ti também, da paciente. Não depende, porque, na verdade, o que está acontecendo? O organismo está um pouco diferente, a pele, ela é naturalmente mais flácida, o organismo tem dificuldade de absorver alguns nutrientes, então isso dificulta. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento precoce com uma boa equipe de cirurgia plástica, com todos os tratamentos complementares em volta da cirurgia. Então, imaginem que tem pacientes que, mesmo antes da cirurgia, e o ideal é que nessa situação pós-bariátrica, o mais precoce possível, comecem um reforço alimentar, nutricional, com um belo segmento, com uma bela orientação. A questão da musculação. Não é que musculação vai endurecer a pele de jeito nenhum, pessoal. Atividade física não vai mudar a qualidade da pele. Só que, se eu ganho músculo, eu estico a pele que está flácida. Então, se eu ganhar coxa, se eu ganhar braço, se eu ganhar região glútea, eu estico e fica melhor. Então, eu tenho questão nutricional, questão atividade física, eu tenho produtos legais,
mas não são muitos, infelizmente, são poucos que realmente conseguem retrair a pele de maneira que dá um resultado bom. E tem os tratamentos que ajudam a estimular. Aí entra os tratamentos complementares da My Moment, que é a nossa grande parceira e companheira da nossa clínica, Thiago. Por quê? Porque precocemente a gente vai atuar com equipamentos top. Top em termos de poder retrair mais a pele, poder diminuir a flacidez, poder diminuir a questão da celulite, da microcirculação, melhorar a microcirculação e de maneira que a gente consiga ir acelerando os ganhos, certo? Isso é um trabalho que não é mágico, é um trabalho, na verdade, multidisciplinar, de maneira que a gente consiga efetivar um melhor e maior resultado no menor tempo possível, ok? Sim, para o melhor resultado tem que ter um tratamento complementar com excelência, né? A My Moment, ela tem isso, ela traz um produto já bem avançado, com muita tecnologia, eficiência e responsabilidade, que eu acredito que se não houver, né, esse casamento de um complementar junto com a cirurgia, aí pode ser que o resultado demore ou não seja tão satisfatório, né, doutor Marco? Perfeito, porque daí, numa situação dessa, o resultado é mais pobre. Então, quando a gente entra com as ferramentas adequadas, no tempo adequado, e quando elas são bem indicadas, o nosso resultado sempre é melhor, sempre é superior, daí fica todo mundo mais feliz. É isso que acontece na prática. Sim, a My Moment ainda tem um preço excelente para quem está aqui que ainda não conhece, gente. Eu já sou cliente, a minha empresa já tem uma parceria também com a My Moment, porque realmente ela ela veio para ficar, ela faz uma diferença não só na excelência, mas desde a portaria até, né, todos que trabalham lá, é uma equipe realmente com excelência. Deixa eu mandar um abraço para todo mundo da My Moment que também está assistindo a gente. Bom, vamos lá. Realizei minha gastroplastia, preciso fazer plástica de abdômen. Sempre tem cicatriz em âncora na vertical, doutor Marco? Não, não. Essa ideia não é assim, não. Particularmente, eu sempre evito a cicatriz na vertical. Sempre que eu posso, eu evito. Por quê? Porque uma cicatriz na vertical, no abdômen, ela tende a ficar de pior qualidade, ela tende a hipertrofiar, a dar um queloide, a ficar mais feia, porque ela está contra as linhas de força da pele. Mas, Thiago, que raio é isso, linhas de força da pele? Isso é coisa técnica, pessoal. Então, assim, cada região do corpo, ela tem um sentido certo, que seria o ideal de como incisar, como cortar, de maneira que eu consiga um resultado melhor do ponto de vista técnico, do ponto de vista estético. Então, se eu conseguir sempre acertar, e no abdômen ele é na horizontal, veja com um corte na horizontal, por exemplo, da cesárea, normalmente ele fica muito bom. Ele fica muito menos perceptível do que uma cicatriz na vertical. Então, eu deixo a cicatriz em âncora, a vertical quer dizer uma cicatriz aqui e outra assim, quer dizer assim, certo? Em extremo último caso, quando a flacidez em volta é muito grande. Em casos intermediários, eu ainda prefiro manter só de baixo, porque a qualidade da cicatriz realmente é muito boa. Daí eu ativo os tratamentos complementares, com equipamentos adequados, com produtos que ajudam a retrair, com essa estratégia que eu acabei de falar e frisar para vocês, ok? Sim. Olha, tem mais pergunta aqui. Sofri um acidente de carro e tenho cicatriz de laparotomia, é isso? Laparotomia. Laparotomia de urgência. Tem como corrigir ou desaparecer? Ela vai do estômago até embaixo. Então, realmente foi uma cirurgia de urgência, onde abriu daqui de cima, daqui de cima não, do estômago para baixo, certo, pessoal? Essa cicatriz realmente ela é grande, ela não tem como desaparecer. Normalmente, o que tiver do umbigo para baixo vai embora. E quando essa cicatriz está de má qualidade, ela está feia, a gente retira ela e a gente refaz, de maneira que ela possa ficar melhor. Numa situação como esta, normalmente, essa cicatriz da vertical, ela precisa de muito mais atenção, ela precisa de muito mais segmento no pós-operatório, porque ela tem mais chance de ficar alterada. É aquilo que eu tinha falado sobre as linhas de força da pele. Como ela está contra as linhas de força, mesmo a gente refazendo, quer dizer, quando acaba a cirurgia, ela está só um risquinho bem fininho, perceptível. Para que ela continue da melhor qualidade possível, o paciente vai ter que seguir as orientações à risca. Então, a gente vai ter que cuidar questões de alimentação, questões de exposição solar, enfim, uma série de detalhes
porque a gente controlando isso, a gente vai conseguir uma cicatriz mais agradável, mais adequada e realmente que o paciente fique mais feliz. Olha, tem gente aqui que está perguntando, a Cláudia, doutor Marco, você só atende aí em Natal ou em outras cidades? Não, assim, ó, na verdade é complicado isso, porque não dá tempo, né? A gente trabalha muito aqui em Natal. Então, assim, eu tenho naturalização portuguesa, eu também trabalho em Portugal, né? Então, eu atendo em Portugal esporadicamente. Esse ano ainda não consegui por conta da pandemia, o pessoal até estava me cobrando. Eu tenho ordem dos médicos. O atender não é só querer ir lá e atender, a gente tem que ter autorização do ponto de vista dos conselhos regionais de medicina. Lá em Portugal, por exemplo, se chama Ordem dos Médicos. Eu vi até que Claudinha já entrou aí, estava mandando abraço do Algarve, quer dizer, ela está veraneando lá na zona nobre de Portugal, né? Uma região muito bonita Sim. que é o Algarve. Parabéns para ti, aproveite, Cláudia. E assim, eu tenho muitos pacientes realmente em Portugal. Alguns deles vêm para cá para se operar, porque é interessante, compensa para eles do ponto de vista financeiro, né? Porque a moeda agora está muito forte, o câmbio ajuda muito aos europeus, né? Então, na verdade, eu trabalho também em Portugal. Aqui dentro do Brasil, não dá tempo, pessoal. Né? Aliás, eu quero até frisar isso, que eu acho uma coisa importante. Às vezes a gente escuta aquela conversa, mas veio um doutor do Rio de Janeiro, veio um doutor não sei de onde, de São Paulo, de algum outro canto, atender aqui em Natal. Eu acho isso tão estranho, porque quando o médico ele realmente tem sucesso na sua área de atuação, assim, na sua região, na sua cidade, não dá tempo, né? Então, eu no passado tive muitas, mas eu tive muitos convites para ir atender, fazer cirurgia no norte do país, né? Inclusive, assim, financeiramente eram propostas muito interessantes, mas não dá tempo, pessoal. Como é que eu vou fazer? E outra, não é só a questão de operar, tem que ter todo o segmento no pós-operatório. Quem cuida deste paciente? Quer dizer, eu opero e vou embora, e aí, como é que fica? Né? Então, por isso que cada vez mais, mesmo com o pessoal de Portugal, eu digo para eles, pessoal, vem para Natal, sabe? Porque é mais barato, vocês passeiam, sobra dinheiro, né? Tecnicamente, todo mundo sabe que o Brasil é expoente mundial no assunto, e a gente tem uma equipe extremamente treinada, a gente tem uma estrutura local invejável, inclusive para prestar esse tipo de serviço. Então, a nossa estrutura local, ela é muito top, pessoal. Sim, eu quero até aproveitar, dizer que eu só aceitei de estar aqui fazendo essa live todas as sextas pela sua excelência. Você é uma Obrigado, excelência Thiago. não só durante, mas o pós. Para quem não conhece o Dr. Marco de perto, ele se preocupa muito com seus pacientes. Então, realmente, o que ele está dizendo aqui, para quem é paciente que pode comentar, sabe que é verdade. Ele não é só uma pessoa que te atende, faz cirurgia e tchau. Ele realmente se preocupa. Quem vai lá na consulta sabe que ele vai bater aquele papo legal, né? Vai conversar com você bastante. Então, ele não só te atende, mas ele também te entende. Ele tenta procurar o máximo possível de te compreender, te acolher. Eu quero te parabenizar, doutor Marco, pela sua excelência e toda a equipe, né? Toda a equipe, porque não é só ele, ele tem uma equipe de excelência que está com ele. Abraço aí para Rafael, que ele escreveu agora aí, que estava feliz com a cirurgia da esposa dele. Pessoal, é tão legal quando a gente vê o marido acompanhando a esposa no seu processo cirúrgico, ela se sente muito mais segura. Isso é tão legal, isso é tão bom, isso é tão importante. Então, eu sempre faço questão e digo para a paciente, olha, traga o teu marido para cá. Deixa ele participar do processo, deixa ele entender como é que é isso, porque esse tipo de suporte emocional doméstico, ele é fundamental para a paciente, né? No caso dessa pessoa não ter um marido, ou no caso dela ele estiver disponível por algum motivo, às vezes está viajando, está trabalhando, eu sempre digo, pessoal, então quem é a pessoa que mais dá pitaco na tua vida, que tu respeita, que tu gosta? É a tua mãe? É a tua irmã? É quem? Essa pessoa traga também para participar da nossa conversa, certo? Eu acho que isso é muito legal, isso é muito importante. Ó, deixa eu aproveitar. Ó, eu fui falar aqui da sua excelência, mas nada melhor do que os seus pacientes. Olha, a Tiara disse, fiz a minha cirurgia a quarta e o pós está sendo excelente, pois o Dr. Marco é muito atencioso. A Kelly disse, concordo com você, Tiago. A Kaline disse, doutor Marco, o senhor também é excelente. Olha aqui, também a Jeane, ele é muito atencioso. A Gilmar, médico maravilhoso. Obrigado, pessoal.
Esse é o meu médico. Então, eu estou falando porque depois vai sumir os comentários, mas eu quero agradecer, junto com o doutor Marco, por vocês estarem aqui. E vocês sabem que tudo que nós estamos dizendo aqui é verdade. A gente faz uma live com muita responsabilidade. A gente não se interessa aqui apenas em falar para poder fazer mais uma live, mas sim com esse objetivo realmente de trazer clareza de um assunto tão sério que, infelizmente, muita gente está banalizando numas lives aí, falando muita besteira, e ele é muito responsável naquilo que fala. Vamos seguir? Vamos lá. Tem muita pergunta ainda. Vamos lá? É bom pro ego ouvir essas coisas, é bom esse feedback, né? Porque assim, realmente eu gosto do que eu faço, então fico feliz em ver pessoas recém-operadas, inclusive, realmente dando tipo de feedback de que estão sendo bem atendidas. Isso é muito importante, né? Tem mais, ó. Tereza aqui, ó. Conheço, é um ser. Deixa eu ver. Conheço e sei o quanto ele é excelente médico e um ser humano nota 10. O Rafael, realmente a atenção dele é fora do normal. Excelente de explanação, doutor Marco. E aí vai, né? Tem tanta gente. Muito obrigado. Legal, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado. Espero poder continuar trabalhando bem, de maneira que vocês fiquem felizes. Espero que sim. Sim. E alguém perguntou se o senhor atende pela 1000. Atende sim, né, doutor Marco? Sim, sim. Ok? Mais informações, gente. No finalzinho, a gente vai falar mais uma vez do telefone da clínica para você, tá certo? A gente sempre está colocando aqui um assunto diferenciado durante a semana para que você possa trazer para a gente. Manda no direct depois sobre qual assunto de cirurgia plástica você quer ouvir na próxima semana. Toda semana. Sugiram, pessoal. Sugiram, porque a gente está totalmente disponível para as necessidades de vocês, ok? Aproveitem esse momento, ele é especial. É verdade. Aproveitem. Vamos lá. Aproveitando, para você que ainda não assistiu as outras, né, doutor? É só vocês ir lá na Clínica Marco Almeida, aqui no Instagram dele, que você vai assistir a nossa série. São várias sextas-feiras e cada assunto mais interessante que o outro. E eu fico muito feliz de fazer parte aqui toda sexta-feira. Mas vamos embora, porque o tempo já se foi. Mas Manda ver. Vamos responder mais umas 4? Dá? Bora, tô aqui no saco. Então, olha, sofri queimadura de terceiro grau na barriga, em tratamento de criolipólise. Isso, ela escreveu bem diferente aqui. Tem como retirar a marca na plástica? Pessoal, interessante que ainda hoje esse assunto rolou lá dentro do consultório, tá? Então, assim, infelizmente, eu tenho pego alguns pacientes vítimas de queimadura de terceiro grau por alguns equipamentos de criolipólise. Pessoal, tem que ter muito cuidado, porque existe, na verdade, tratamento de equipamento americano, liberado pelo FDA americano, que é absurdamente caro, que um equipamento desse deve variar talvez entre 350 a 400 mil reais. Esse tipo de tratamento de equipamento, até onde eu sei, não existe aqui na nossa cidade. Tem equipamentos bem inferiores em clínicas de estética, de fisioterapia, e tem que ter muito cuidado, porque infelizmente tem acontecido algumas queimaduras de terceiro grau e deixam sequelas. Algumas delas a gente consegue retirar, às vezes eu já peguei pessoas com queimadura desse tamanho, às vezes assim, mas vocês imaginam que depois de tudo, ou ela vai ficar com uma marca de enxerto, ou então vai ficar com um risco, uma cicatriz numa área que não dá para esconder muito bem, certo? Então, tem que ter muito cuidado do que vai fazer, aonde vai fazer e com quem vai fazer, tá? Por isso que eu tenho muito medo de rede social, Thiago. Tu sabe que eu tinha muita resistência de fazer rede social. Eu, particularmente, pessoa física, não tenho, porque eu acho que as coisas são tão distorcidas da realidade, cada um posta o que quer em rede social. Eu acho tudo muito ilha da fantasia. Todo mundo é feliz, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, só que na prática a gente vê que muitas pessoas não são aquilo, não conseguem atingir aquela expectativa de que eu só viajo, eu mostro os músculos, eu mostro o carro, eu mostro o cachorrinho, eu mostro a viagem, mas eu não sei qual é o sentido disso, para ser bem sincero. As pessoas muitas vezes estão em casa, estão lá todas infelizes, não se enquadrando nesse grupo da felicidade. Então, eu acho que a vida não é bem assim, Thiago. Eu acho que
aquela venda daquela fantasia toda, eu acho aquilo muito prejudicial, muito deletério para a sociedade de uma maneira geral. Por isso que eu aceitei a proposta de fazer esse tipo de programa, de atividade aqui, porque eu acho que aqui a gente fala baseado, claro que numa experiência individual, mas aquilo que eu julgo ser o correto, aquilo que é e o que não é. Claro que é uma versão muito individual, mas é uma experiência de 34 anos de formado, de quem só faz isso, de quem gosta do que faz. Então, eu acho que esse momento é especial, porque aqui ninguém está vendendo que tudo é lindo, maravilhoso e é a ilha da fantasia. Pessoal, cirurgia plástica é maravilhosa. Cirurgia plástica bem indicada, bem executada, com o paciente bem organizado, dá resultados maravilhosos. Sim, dá sim, pessoal. Mas tem que ter cuidado, a gente tem que andar na linha, tanto o paciente quanto o médico, sabendo os limites de cada paciente, os limites das técnicas, e a gente entendendo que tudo tem até onde eu posso chegar. Não é aquilo, achar que eu vou chegar lá cheio de flacidez, cheio de pele, vou ficar com a barriga tanquinho HD, lipo HD. Pessoal, não é isso, pessoal. Vamos botar o pé no chão, ok? Vamos ter um relacionamento honesto, olho no olho, porque assim, nós somos treinados para ajudar vocês, ok? Mas sabendo que cada caso é um caso. Não adianta se comparar com A, com B, com C, ou com a fulaninha que aparece lá nas redes sociais, onde tudo é lindo, maravilhoso, onde é tudo photoshopado, onde é tudo muito manipulado, sabe? Na informação ou na imagem, seja lá do que for. Sim, é uma autoimagem distorcida, né? Muita gente que está aí com autoimagem distorcida, muitas das vezes está vendo defeito de onde não tem defeito. Então a gente precisa ter muito cuidado aí nesse contexto, porque tem muita gente se suicidando. Nós estamos aí ainda aqui em setembro, né? Dia 25 de setembro, mês amarelo. Então a gente precisa ter muito cuidado aí com essa situação. Pessoal, eu tenho visto, assim, com essa situação da pandemia, tanta gente angustiada, ansiosa dentro do consultório, por isso que aí a gente entra com toda a parte da medicina integrativa, que é fazer o que o remédio, o bisturi não pode dar para o paciente, para poder equilibrar, para poder melhorar o aspecto emocional da pessoa, porque uma cirurgia, ela sempre vai gerar algum nível, algum grau de estresse, porque ela é uma agressão programada, tecnicamente programada para se obter um resultado, para se ter um ganho, certo? Então, assim, mas ela gera um estresse, então agressão é um estresse físico, emocional. Então, quer dizer, nós temos que organizar. Aliás, eu sempre sugiro que ninguém entre numa cirurgia, seja ela qual for. Claro que se for uma cirurgia de urgência, não dá, mas eu digo uma cirurgia eletiva. Se o meu emocional estiver fragilizado, pessoal, vamos se organizar, vamos se fortalecer, vamos se reorganizar para que essa nuvem preta vá embora, clareou o tempo, a gente entre no processo cirúrgico. Sabe por quê? Porque além da cirurgia ser melhor, o resultado normalmente é melhor e o pós-operatório é muito mais leve, muito mais tranquilo. Os pacientes normalmente saem muito mais facilmente dessa fase, ok? E o nível de satisfação é bem maior, bem mais alto. Eu sempre falo, né? Seja feliz todos os dias sendo você. O problema, eu acho, maior de tudo isso, né? Já que a gente está falando de um assunto, porque o abdômen é algo que incomoda muita gente, né? Quantas pessoas que estão aqui que não vão para a praia por causa do abdômen? Quantas pessoas deixam de viver, deixam de sair, deixam de ir numa festa, colocam um monte de roupa, mas não, mas meu abdômen não está legal. Não muda a alimentação, não faz exercício, não economiza também para cumprir um sonho, porque se o seu sonho é fazer uma cirurgia, então corte gastos desnecessários e foque no seu sonho, porque o nosso sonho não tem preço, porque se é um sonho, a gente corre atrás, e a gente entende que mais do que realização de sonhos materiais, a gente precisa estar bem emocionalmente todos os dias, entendendo que mesmo depois que você faz uma cirurgia, se você não está bem emocionalmente, você continua mal, insatisfeito, estressado, deprimido. Então é muito bom ressaltar. Para você que está aqui, que de repente está tendo algum problema emocional, eu faço atendimento online, presencial aqui em Natal. É só me procurar aqui no thiagogonçalves.oficial, tá certo? Para você que está aqui, que não sai de casa mais, ou toda vez que olha no espelho não consegue se aceitar. Porque é muito importante, né, doutor Marco, a pessoa se aceitar primeiro. Olha, eu estou indo lá fazer uma melhoria, mas eu me amo. E não deixa de se amar porque não fez, né? Eu me amo e por me amar tanto, eu vou fazer, eu vou me cuidar, eu vou me melhorar todos os dias.
tá certo? Vamos lá. Perfeito, muito oportuno, Tiago, porque às vezes, eu escuto tanto de algumas pacientes assim, eu não tiro a roupa na frente do meu marido, é tudo escondido, é tudo camuflado, é na penumbra. Então, assim, que chato, né? Que pena que isso acontece. Seria muito mais interessante a pessoa se sentir à vontade. Então, Tiago, a gente tem que ajudar as pessoas a se melhorarem, a se complementarem com as necessidades delas, com tratamentos adequados, né? A cirurgia não dá tudo que a pessoa necessita muitas vezes, mas ela faz parte de uma abordagem através da qual ou sem a qual ela não chega onde precisa. Então é importante que quando o paciente vá no consultório, isso fique muito claro. Muitas vezes eu digo para o paciente: olha, a cirurgia sozinha não tem condições de dar tudo que tu está precisando e tu está me pedindo, mas sem ela tu também não chega lá. Então, na verdade, a gente tem que ter esse entendimento para não achar que uma cirurgia é uma plástica, que é só pagar que vai ter o que quiser, porque não é isso, não é uma loja que eu vou lá comprar a bolsa que eu quero, o sapato que eu quiser. Não é assim não, pessoal. Então, dependendo de cada caso, nós vamos ter que fazer um processo de reconstrução, um processo de ganhos, quer dizer, a gente vai construir esse resultado final, onde muitas vezes a cirurgia é uma etapa do processo, pessoal. Então, não depositem todas as suas fichas somente na cirurgia, porque senão o paciente pode ficar frustrado. Agora, sabendo que muitas vezes, realmente, sem a cirurgia, não dá para chegar lá. Então, vamos escolher bem, vamos se organizar e fazer um projeto onde a gente vai seguindo etapa por etapa, a gente vai subindo os degraus, sempre lembrando que subir 10 degraus ao mesmo tempo é mais perigoso. Às vezes é melhor, ou normalmente é muito melhor subir de degrau em degrau, ou a cada 2 degraus, no máximo 3, mas não 10. Ok, pessoal? Sim, e é super interessante isso que o senhor está falando, porque as pessoas precisam entender que não pode pular etapa. Quantos estão aqui nos assistindo, né, que está vendo essa live ou que vai assistir, que fez a cirurgia e na hora do pós-operatório, infelizmente, não cumpriu a regra, fez o jeito dele, quis mostrar antes do tempo aquilo que ainda não estava no momento para ser mostrado, né? Como muita gente, porque infelizmente muitos fazem para mostrar para o outro e não para ele mesmo se olhar no espelho e dizer: agora eu me amo. Péssimo isso, viu, Tiago? Péssimo. O paciente que faz cirurgia para o outro ou para competir com a amiga, ou seja lá o que for, qualquer coisa distorcida disso, é um grande equívoco, pessoal. Isso é um grande equívoco. Está totalmente contraindicado, ok? Isso, gente. Vamos lá. Estamos já quase no final. Vamos responder só mais duas. Qual a diferença entre mini abdômen e abdômen total? Ah, tá. Muito oportuno isso também. Por quê, Tiago? Porque às vezes as pessoas acham que o mini abdômen, que é um corte, quando tem um corte um pouquinho acima, aliás, desculpe, um pouquinho maior do que uma cesariana, consegue resolver tudo. Na verdade, poucas pessoas conseguem ter uma indicação adequada, precisa para o mini abdômen. Então, vocês imaginem que normalmente é quem tem muito pouca flacidez, às vezes só teve um filho ou não teve nenhum filho. Agora, lembrando sempre que o mini abdômen, normalmente a gente faz descolamento até o umbigo. Quer dizer, a gente pode aplicar, fazer uma aproximação dos músculos do umbigo para baixo, mas aquela flacidez que fica do umbigo para cima, ela não é corrigida cirurgicamente. Então, fica aquele ranço. Se a pessoa tiver aquela flacidez acima do umbigo, ela senta e ainda vai dizer: ah, mas olha aqui, está sobrando, etc. Então, tem que ter muito cuidado, porque subestimar uma indicação cirúrgica é sinal de depois de insatisfação. O abdômen completo é aquele que normalmente ele faz a circunferência não, mas assim, pega aquela parte de quadril, da lateral do quadril até o outro. E qual é o tamanho que normalmente é necessário que seja essa incisão? A dica mais prática, pessoal, para não se errar, para que depois de operado não fique sobrando pele na lateral, no abdômen, criando o que a gente chama de orelha, do ponto de vista técnico, a pessoa senta. Quando ela sentar, ela vai ver a dobra natural dela, da onde para onde vai. Então, normalmente, esse é o tamanho da incisão. Ah, mas eu não quero. Mas não tem que querer. É para ficar bom, precisa, pessoal. Se ela tem muita pele, se ela tem muita flacidez, tem que tirar, porque vai sobrar pele e vai ter que retocar depois. Ninguém quer ficar entrando em 2, 3 procedimentos cirúrgicos. Quer dizer, isso é uma exceção.
O retoque, ele é passível, sim, em qualquer cirurgia. Muitas vezes a pele ela vai sobrando, ela vai desinchando, existe uma sobrinha em algum canto, é necessário fazer um retoque. Mas sempre que possível, a gente evita e já vai para o resultado final, sempre. Ok? Foi Ok. claro, Thiago? Muito claro, eu estou aqui impactado, né? Porque é um assunto que me interessa bastante. Eu acredito que uma das vezes que a gente conversou, eu acho que eu até falei sobre as minhas dúvidas e você sanou todas elas pessoalmente em um jantar que a gente estava junto, porque realmente eu lembro que uma das coisas que você me falou, eu não me esqueci. Thiago, não adianta fazer a cirurgia se você não fazer exercício, não fazer dieta, não vai valer de nada. Eu achei super interessante quando você me disse isso, porque você foi super ético. Você não se importou se eu iria fazer a cirurgia ou não. Você se preocupou mais comigo. Então, eu acho muito interessante falar isso aqui ao vivo, porque muitas vezes a gente está aqui e, infelizmente, na internet, a gente ouve tanta propaganda combinada, enganosa, que as pessoas já não levam com tanta credibilidade os profissionais quando vêm aqui para a internet. E é por isso que você teve até uma certa resistência de vir para cá, mas eu agradeço por você ter acatado a ideia de estar aqui toda sexta-feira para a gente estar fazendo esse bate-papo, porque tem muita gente aqui que, como a gente sempre fala, tem vergonha de ir no consultório, ou às vezes não tem condição ainda de poder vir a Natal para poder saber. E através dessa live, gente, você consegue realmente entender muita coisa. Para você que não assistiu da semana passada, tem muito assunto sobre abdômen junto com essa. Realmente, eu acredito que você vai sanar todas as suas dúvidas, porque eu estou aprendendo bastante. Inclusive assim, né? Algumas pessoas que moram em outros locais distantes, outros estados, às vezes na Europa, qualquer país que seja, elas têm a possibilidade de fazer a sua consulta online, pelo menos é uma pré-consulta, onde elas mostram, a gente discute, vai conversando, já vai sanando alguma coisa para ela ir se organizando. Claro que isso não substitui uma consulta presencial, isso fica sempre muito claro, mas pelo menos já dá para encaminhar muita coisa, pessoal. Ok? Nossa última pergunta para a gente fechar. Infelizmente, já estamos no final, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. E a nossa última pergunta é, olha só, já fiz plástica de abdômen há 20 anos atrás. Posso fazer outra? Dependendo do nível de flacidez, pode. É comum? Não, mas eu tenho muitos pacientes que eu já fiz uma segunda plástica abdominal total e já tive paciente que eu fiz 3 cirurgias plásticas abdominais. Normalmente são pacientes, não é uma coisa usual, certo, pessoal? Isso é uma exceção, na verdade. Então é aquilo, em medicina não existe nem sempre e nem nunca. Na verdade, existe sim, é uma coisa que não é tão incomum assim. Agora, fazer 3 plásticas abdominais na mesma pessoa, isso realmente é incomum. Eu já tive paciente que fez e ficou muito bem como se tivesse feito a primeira. Isso depende aí de algumas características físicas. Muitas vezes, paciente pós-bariátrico, onde a flacidez é muito grande, ela é progressiva, né? E isso pode sim, normalmente acontece. Certo. Doutor Marco, estamos no final. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui nessa sexta-feira, conversando com o meu médico. E semana que vem vamos receber, né, nos directs. Manda para o Dr. Marco aqui na clínica, Dr. Marco Almeida, qual é o assunto que você quer na próxima sexta-feira para o nosso encontro às 19 horas. É sempre maravilhoso estar aqui. Eu sempre aprendo muito e não só vocês que estão aqui assistindo, mas a gente também que está aqui entrevistando. Porque o Dr. Marco, eu sempre falo com ele, eu sempre repito, ele é excelente, não só como médico, mas ele tem uma oratória perfeita, ele sabe nos ensinar de uma forma muito leve, muito dinâmica, assuntos tão complexos, mas de uma forma que a gente consegue entender. Então, quero te agradecer por trazer de uma forma tão original e tão prática, porque a gente sabe que são assuntos bem complexos, mas aqui você tenta mostrar de uma forma bem suave para que todos entendam. Eu acho que a ideia é essa, Thiago. A gente apresenta as coisas de uma forma, com linguagem acessível, de uma forma extremamente prática, né, para que as pessoas possam realmente entender o que é o processo em si de a cirurgia e não só o ato da cirurgia em si. Porque não adianta ficar explicando tecnicamente um procedimento cirúrgico, porque as pessoas não são cirurgiões. Talvez se fosse um bate-papo entre médicos, talvez fosse
interessante. Mas aqui não adianta eu mostrar técnica de cirurgia ou descrever se tem que ser assim ou assado, onde é que é o ponto, porque não faz sentido isso, pessoal. Como eu infelizmente percebo que tenho colegas que ficam fazendo propaganda de técnicas, né? E eu acho que isso não acho que seja tão interessante isso para o público leigo, certo? Se vocês quiserem fazer uma pergunta técnica, façam. Mas eu vou explicar sempre, vou me esforçar para explicar com linguagem acessível, desde que isso realmente contribua esse tipo de informação para esclarecer, para desmistificar, para mostrar que o procedimento da cirurgia ele é normalmente muito mais simples até do que se imagina. É por isso que a cirurgia plástica hoje é tão comum, né? No Brasil, ele é um procedimento, é uma vontade, é um sonho de muitas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Tiago, eu acho tu fantástico. A tua facilidade de comunicação é maravilhosa. Eu quero te dar os parabéns também, porque tu consegue abordar os assuntos com uma naturalidade ímpar. Então, parabéns, Tiago, tá? Vou desejar um bom final de semana a todos. Semana que vem, então, sugiram as necessidades de vocês e a gente vai estar aqui disponível, totalmente disponível para a gente poder avançar no intuito, na missão desse Conversando com o Meu Médico, ok? Isso. Toda sexta-feira a gente conversando com o meu médico. Um abraço para a Dina, a My Moment, que está aqui com a gente, e a todos vocês, tá certo? E o contato aqui do e-mail para você que quer saber mais do Dr. Marco Almeida é clinicamar.com.br. É isso mesmo, equipe? Pessoal que tá aí? Contato@clinicaMA.com.br. MA. Ok. E qualquer coisa, é só vocês aqui, ó, no Clínica Marco Almeida, tá certo? Você que vai assistir essa live, que não esteve ao vivo, mas vai assistir, muito obrigado você também que está sempre aqui com a gente. Envie essa live para o máximo de pessoas que você sabe que tem vontade, que tem sonho, mas que de repente ainda não fez por medo. Então você quer um profissional de qualidade e que vai pensar muito bem junto com você o melhor plano para que você possa realizar o seu sonho. Dr. Marco Almeida. Mais de 30 anos de mercado para você. Um abraço a todos. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.